Bom, acho que estamos liberados aqui para começar. É isso mesmo? Espera aí que tá. Bom, acho que estamos liberados aqui para começar. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Espera aí que tá. Bom, acho que estamos liberados aqui para começar. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Bom, acho... Bem, vamos lá. Começar a conversar um pouquinho sobre teatro, né? Teatro brasileiro, para começar, né? Onde é que a gente foi parar ou onde é que a gente não foi parar? Graças aos últimos acontecimentos. Então, vamos começar a falar de antes desses acontecimentos. Por onde andava nosso teatro? E aí nós temos que ver teatro com letra maiúscula, teatro com letra média, com letra minúscula, né? Porque, como em qualquer outro país, a gente tem os centros de propagação, né? No caso do Brasil, São Paulo e Rio, principalmente. E nós temos centros de produção, que não são exatamente os mesmos centros, né? Onde a gente tem um teatro de alto nível, mas que não tem a sorte de ter grandes públicos, né? Grandes mídias, grandes acontecimentos. Aí nós podemos citar o Teatro de Curitiba, o Teatro de Guarapuava, interior do Paraná, o teatro feito em Fortaleza, feito em Sobral, feito no Recife, feito em Salvador, né? Todos os outros centros aí que tem um trabalho de grande qualidade, mas que não se propaga, porque não está no eixo, né? A gente se escraviza pelo eixo. Aí vamos questionar por que tem o eixo. Digo que nas últimas décadas tem o eixo por causa, por exemplo, da televisão, né? Porque o artista de teatro sabe que fazendo televisão ele tem a televisão como vitrine para os seus espetáculos, para os filmes, para séries, coisas assim. Mas no meio disso tudo se perdeu um pouquinho o pensar teatro, né? E aí você tem uma espécie de polarização, sim, entre o que chamamos de teatro comercial e o teatro conceitual. Pois é, temos esse porém. Bem, eu parto de uma opinião minha opinião, não é uma regra, não é uma lei, mas eu acho que todo teatro, ele tem o seu lado comercial. Não interessa que espetáculo seja, tem o seu lado comercial. Às vezes o que precisa é, como é feito hoje para tudo que existe, uma preparação, um segmento, que vai mostrar o meu espetáculo é mais experimental, é mais um público assim assado, o meu é mais um comedião, o meu é uma peça de amor, o meu é um dramalhão e tal, para quem que nós vamos apresentar isso? Então, ir ao encontro do público, porque o nosso público não está acostumado a ir ao encontro do espetáculo de teatro, porque ele, na verdade, é alvo das grandes mídias, então, muitas vezes ele está com um show para ir, a música diz mais forte, entra mais forte na vida dele, ou um filme, né, ou um esporte, ou coisas assim, né? Toda vez que eu vejo, assim, perguntarem quanto é o preço do seu ingresso, eu falo, por exemplo, R$50. Poxa, mas R$50 estamos 5 cervejas, né? Se embebedar ainda parece ser mais vantajoso do que se divertir ou se instruir, ou se emocionar. Então, nós temos uma sociedade que tem uma inversão de valores muito grande. E aí nós temos um teatro que sofre com isso, apesar de representar isso, de tornar isso até caricato, mas ele sofre.
porque não é que ele não angarie público todos os dias, angaria, mas muito menos do que poderia. E por que isso? Porque a gente tem que entender melhor a nossa arte. A nossa arte não se resume a, no caso, eu sou ator, então eu só me preocupo em atuar. Eu sou diretor, só em dirigir. Eu sou divulgador, só em divulgar. Não, não. Você tem que entender um pouquinho, tanto por dentro quanto por fora da sua arte. E seria interessante até, no caso, se alguém entrar aqui, fazer perguntas e tal, isso aí está aberto, viu, gente? Pode interferir aí, não tem problema. Mas o importante é a gente perceber assim. Entender mais profundamente a nossa arte passa pelo quê? Pelo intuitivo e pelo matemático. E eu acho fundamental que a gente localize dentro do teatro o que é intuitivo, emocional e o que é matemático. Porque um precisa do outro. Um precisa do outro. Não dá para ser só intuitivo, não dá para ser só matemático. A gente precisa ter uma união disso tudo. Por exemplo, eu estou numa cidade, por exemplo, como Cascavel, no interior do Paraná, ou Cascavel, no interior do Ceará. Um abraço para as duas cidades, conheço as duas. Eu tenho que entender o que o público dali quer, porque ele sempre quer alguma coisa. Chega, mas é sempre aquelas comédias e tal, tudo bem, que seja aquelas comédias, assim, mas você pode, salve aí o Clodoaldo, você pode trabalhar detalhes do município, detalhes de cada situação do município, não precisa ser um ataque direto, mas você pode brincar com metáfora, afinal, o teatro é a arte da metáfora. Então, vamos trabalhar aqui. Qual que é o problema na cidade? O problema é o prefeito, porque o prefeito ele é muito desleixado, ele não liga para ninguém, nem nada e tal. Então, tá, ótimo, nós temos a localização da calma, né, da situação do alvo. O alvo é o prefeito. Nós temos aqui uma crítica, beleza. Temos sugestões para apontar? Temos, ótimo. Então, nós estamos fazendo nesse ponto o quê? Juntando os elementos do cálculo, né? Linguagem, qual vai ser? Comédia, perfeito. O alvo, prefeito. Causas, vamos supor as causas. Consequências, sugestões. Você tem a fórmula, muito bem. Como é que você vai desenvolver isso? Agora nós vamos ter que fazer graça, foi escolhida a comédia. O que para aquele povo é engraçado? Muitas vezes o pessoal de Cascavel, no Paraná, não acha engraçado as mesmas coisas que o pessoal de Cascavel, no Ceará. Há algumas coisas em comum, sim, mas outras não. Temos o quê? Que descobrir. Então, não adianta sentar... Gente, desculpa o cachorrinho, é que é do meu vizinho, o Paçoca. Ele é maravilhoso, mas ele é um cachorrinho de ópera, assim, sabe? Tem um gogó forte, assim, mas não é bravo, não. Ele é uma doçura. Então, voltando, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos achar da fórmula, começar a ver qual é a cenografia, qual é o texto, qual é o figurino, qual é a ação, quando se passa, por que se passa, todo tipo de coisa. Então, o tempo todo você vai ter o matemático e vai ter o emocional junto. Um não vive sem o outro. Isso é muito importante. E ao final da conta feita, quer dizer, da peça montada, ainda olhar com distanciamento para ver se realmente aquilo vai agradar ao público. Mas o teatro é feito só para agradar o público? Não. Mas se você quer viver de teatro, procure primeiro ganhar a multidão, para depois fazer só aquilo que só você vai entender. Ninguém em suas mais subterrâneas metáforas é tão incrível que possa agradar a maioria das pessoas. Não tem isso. Não tem. É preciso refinar a comunicação. E refinar a comunicação não é tornar um trabalho cada vez mais incompreensível, extremissimamente intelectual. Não é também fazer um trabalho superficial, casquinha, não. É descobrir matemática e emocionalmente qual o caminho do meio. Mas eu acho que teatro, antes de mais nada, é diálogo. Então, se você não consegue montar um espetáculo que dialogue com a plateia, mesmo que indiretamente, você tem um experimento, mas você não tem um espetáculo, na minha opinião, completo. Entende? Você não tem a coisa do começo, meio e fim, fica alguma coisa faltando.
Então, eu acho que a preocupação pré-pandemia não era muito ganhar dinheiro e se comunicar de qualquer jeito, da maioria, e de alguns era mostrar que tinham conteúdo e quem não compreendia esse conteúdo era burro, entende? Que também não é por aí. Eu acho que a arte da palavra, que é a arte do teatro, que também é um meio de comunicação, esqueceram disso por um tempo. O teatro é tratado muito como lazer, é tratado muito como entretenimento, é um erro terrível isso. É um erro muito grande. O teatro é aula. O teatro é aula, para quem faz e para quem assiste. Então, ele é estudo, ele não é entretenimento. Mas a deturpação das palavras é muito bem-vinda de uma maneira que a gente tem deixado, tem liberado isso, né? E isso não é bom. Vamos pensar assim, quem está nos assistindo e nunca fez teatro na vida. Poxa, você está falando só para quem faz teatro? Não, porque todo mundo faz teatro, entende? Olha que louco isso. Todo ser humano faz teatro. Por quê? Porque tem aquele que faz em cima do palco, está fazendo teatro. Tem aquele que faz por trás do palco, nos bastidores, está fazendo teatro. Tem aquele que já escreveu a peça, está em casa, mas está fazendo teatro. Quando é encenado, está fazendo teatro. Tem aquele que assiste, ele está fazendo teatro, porque faz parte do evento. E tem aquele que não assiste, ele faz parte daquele espetáculo com a sua ausência. Por quê? Porque se você não foi ver uma peça, quem produziu a peça devia se preocupar, devia tentar indagar. Por que não foi? Por que não, em outros países desenvolvidos o teatro é lotado e aqui no Brasil só nos grandes eixos, e olha lá. E nós sabemos que é lotado nos grandes eixos por atores que fazem televisão, as pessoas não vão pela peça, elas vão procurar ver o ator e tirar uma foto num camarim com o ator famoso da televisão. Então, nós temos um probleminha aqui inicial com o teatro, que é pensar no público. Porque você tem público de todo tipo, o bem burrinho, o mediano e o inteligente. E o que dá para fazer? Dá para separar, fazer peças para gente inteligente, entende? Que nem sempre se acha tão inteligente. Gente de mentalidade mediana, que muitas vezes se acha o máximo, e gente burra, que esses sim se acham fantasticamente super, mega inteligentes. Né? Olha a confusão que tem para um teatro matemático. Complexo, hein? Para quem nós vamos fazer teatro? Para quem? Como? Quando? É complicado. Então, a nossa necessidade é localização, primeiro. Estamos na cidade de Cascavel, interior do Ceará, ou Cascavel, interior do Paraná. Quem são nosso público em potencial? A quem nós não vamos atingir mesmo, ter essa consciência, quem nós não vamos atingir nunca, nem que a gente fique um ano em cartaz, as pessoas não vão lá. Segundo, no teatro matemático, adianta a gente fazer à vontade, de fazer como os gregos faziam, com um elenco de 20, 30, 40 pessoas, mas sem um financiamento é difícil. Não digo nem por salário das pessoas, vamos supor que se marque só final de semana, e daí não atrapalha ninguém, mas tem que ter um lanche para a galera, tem que ter um tecido para um figurino, um pouco de maquiagem, a cenografia. Complicado. Vamos fazer, então, um trabalho com menos atores e mais trabalhos, daí dando... Vamos, tal, beleza. Voltando, com quem a gente está dialogando, por que a gente está dialogando. Uma vez me falaram uma coisa muito interessante. Me acompanhe como um fantasminha, isso que eu vou contar para vocês. Me disseram assim, nunca façam uma peça que ninguém tenha pedido. Fiquei pensando assim, né? Mas como? As pessoas não chegam, ligam, olha, monte um Shakespeare, monte um Brecht, monte um Chico Anísio, monte... Elas não fazem isso, não. Diretamente, não. É através de seus manifestos. Não do que você gostaria que o povo fizesse, não do que você acredita que o povo deveria fazer, mas aquilo que realmente está acontecendo. Você pode fazer uma sátira, você pode fazer um drama, um romance, o que seja. Mas dentro da equação matemática isso ajuda muito. Entende? Mas a gente sempre está filmando, está montando as coisas presentes. Não.
É só reparar que a história humana sempre se repete, sempre se repete, sempre se repete. Então, o que acontece? A gente vai pegar, para não ficar presente, usar uma coisa do passado ou projetar uma coisa no futuro. Aí a gente sempre vai estar chacoalhando com alguém. E isso é interessante, que às vezes, por exemplo, assim, eu vejo que hoje em dia pede-se paz, pede-se saúde, pede-se menos radicalismo, pede-se menos opiniões idiotas, menos fake news. Em algum momento do mundo já aconteceu isso. Ou, no futuro, também vai acontecer isso. Então, você tem um leque de aberturas para trabalhar isso. Mas aí vamos dizer que o público de Cascavel queria exatamente uma coisa assim, um espetáculo que falasse de fake news. Cara, dá para fazer milhões de coisas. Dá para fazer sátira do Império Romano, dá para fazer uma sátira do Star Wars, dá para fazer mil coisas, meu Deus, um monte de coisa. O que a gente não pode é ficar muito preso, e isso é importante de se citar. E se quem estiver assistindo não faz teatro, vai concordar comigo? Muitas vezes as pessoas tentam se aproximar do povo de teatro, mas o povo de teatro transforma o teatro num gueto, onde só eles entendem o que eles estão falando, onde eles só falam daquilo de teatro o tempo todo, 100%, e é um porre. Porque ninguém fala nada. E se você falar uma coisa de fora, você meio tá achando, ai, ele falou do carro novo que lançaram. Entende? E não. O ser artista passa exatamente... Nós somos a profissão mais difícil do mundo, de atores. Porque é a única profissão onde cabem todas as outras profissões. Todas, sem exceção. Então, nós temos que ter a mente arejada para falar de tudo, observar tudo, pensar sobre tudo. Então, a gente não pode ser gueto. E o primeiro erro é achar que o mundo gira em torno de uma peça de teatro, da sua carreira, do que seja. Não mesmo. Entende? Isso aí tá mais para televisão do que para o teatro. Tá mais para um Tony Ramos da vida, do Fernando Montenegro, do que para outra coisa. E todo mundo, mas eu quero ser como Tony Ramos, eu quero ser como Fernando Montenegro. Não é você que determina isso, é o destino. E isso leva mais de 40 anos para acontecer. Então, paciência. Eu acho engraçado aquelas figuras que falam assim, mas eu já estou com 22 anos, eu estou muito velho, eu estou muito velha para ser ator. Eu falo, por que você fala isso? Não, porque na Malhação eles começam com 16. E quem diz que só tem a Malhação para trabalhar como ator? Entende? Então, você se bota em pequenos currais mentais e aquilo é lei, aquilo é o universo das pessoas. Então é difícil. Se afasta esse tipo de gente, porque esse tipo de gente meio... não contribui, entende? Não contribui com o negócio, não contribui. Mu mesmo, gado, né? Então, não, cara, a gente tem que pensar nisso, né? Localidade, situação, que o povo quer ver, como dialogar, o que eu vou propor, e aí você tem os elementos para ganhar o carisma. Você fez uma matemática para ganhar o carisma deles. Muito bem. Mas a matemática acaba por aí? Não. Ela está no palco também? Sim. Ela está no palco também. A matemática, por exemplo, como é que ela está no palco? É assim. Você tem um palco aqui. Opa, está aqui. Você tem que ter uma coisa imaginária, que é o ponto de Dionísio. Aqui, bem no meio, uma coluna só imaginária que sustenta o palco. Isso quer dizer o quê? Se você ficar o tempo todo aqui, despenca para cá. Entende? Cansa. Vem para cá, cansa aqui, despenca para cá. Entende? Não. Distribui. Não é ficar só aqui também. Distribui tempo e peso, tempo e peso, tempo e peso. Isso vai dar dinâmica. Iluminação, a mesma coisa. Entende? O tempo todo na cara, a luz, não dá oportunidade do público imaginar a cara do ator, a expressão, esse tipo de coisa, cansa. Então, a luz tem suas variantes de densidade, de cor, ela faz uma leitura dramática do texto. Entende? Momento correto da trilha sonora entrar, na emoção correta, a escolha das músicas cada vez mais refinada, delicada, para saber exatamente o que fazer, não é? E a escolha de figurinos e coisas assim, muito, não é o que o ator quer, é o que o personagem pede. A personagem, na minha opinião, toda personagem é feminino,
Entende? Então, mas fica à vontade, como vocês quiserem. Não quero gerar nenhuma polêmica linguística aqui, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais isso. Porque se discute muito, se lacra muito e se faz pouco, né? Então, prefiro não discutir essas coisas. Então, é preciso entender como é que você harmoniza isso tudo. Isso leva a crer o seguinte: para um espetáculo ser muito bem montado, o tamanho do ego das pessoas tem que ser cada vez menor. Cada vez menor. E isso dá muita chance do espetáculo ser muito feliz na sua montagem, na sua estreia, na sua carreira. Não interessa se está em São Paulo, em Cascavel, no Ceará, em Ariquemes, em Rondônia, não interessa. Quando ele está bem montado, as pessoas vão até lá, porque elas ouvem comentários. Até aquele bêbado lá que fica só gastando dinheiro em cachaça, domingo à tarde vai querer ver tua peça. Mas não vou beber hoje, vou ver esse teatro aí. Beleza. Mas então você está usando a matemática de construção de espetáculo, a matemática de palco. Muito bem. Mas a você que está escrevendo, e você que está interpretando, você que está dirigindo, é a matemática emocional que você calcula de quem está assistindo, o que você supõe como sendo uma matemática emocional. Por que aquela música entrou naquela hora, que impacto emocional deve causar, por que o ator ficou de costas e falou tudo de costas, tem um porquê, o que você quer causar, entende? Você está construindo uma emoção. E essa emoção vem desde a abertura, né, do espetáculo e vem vindo até o final. E depois continua indo para casa. Então, como segurar a concentração? Qual é a matemática usada para segurar a concentração? Alguns recursos, como sempre um show de luz. Os outros fazem coisas paralelas no palco para você ter a sensação de que sempre que perdeu alguma coisa, quer voltar para ver o que você perdeu. Não ter um texto medíocre é muito importante. Não ter um texto medíocre. Se precisar arruma. Pede para o autor, mas arruma. E os atores têm que estar de verdade em cena. Não da boca para fora. Não da boca para fora. Então, para mim, um ator que chega e fala assim: eu não faço isso, isso, aquele outro. Eu fico meio assim. O ator que chega impondo condições, eu fico meio assim. Mas o ator tem que ser submisso a tudo. Não é submisso. A primeira visão arcaica seria de submissão, mas não é de submissão. O ator tem que ter o tempo para dar show em qualquer tipo de cena que foi proposta. É claro que, por exemplo, assim, vai montar Chapeuzinho Vermelho, não tem por que a Chapeuzinho Vermelho aparecer lá pelada com uma foice de um lado e uma metralhadora de outro, né, e sangrando os porquinhos, não sei o que, né? Não, tem sentido se nós queremos montar uma coisa para criança, entende? Lógico, todo diretor deve ser coerente o tempo todo, porque às vezes por uma incoerência capaz de perder um ator, uma atriz, um espetáculo, todo um projeto. Então deixa o ego fora disso, deixa o ego fora disso. Não vale a pena, mesmo, vai por mim, não vale a pena ter ego no teatro. Muito bem, então daqui fica toda essa parte emocional que você fala, chegou da parte intuitiva e tal. Boa pergunta. Ela surge forte no decorrer dos ensaios, no decorrer da temporada, com a reação do público de ensaio e com a reação do público de plateia. É isso que vai fazer a diferença, é esse emocional que vai fazer você consolidar o seu espetáculo. É por isso que a gente não pode ser gueto fechado, a gente não pode se achar melhor que os outros, super especial, aquelas figuras assim, não, muito pelo contrário. Nós somos cirurgiões de almas, nós temos que manter a humildade. Agora, saber que existe o teatro matemático, que existe o teatro emocional, que um precisa do outro, é muito, porque também, no decorrer da carreira, o que motiva a pessoa a continuar montando seus espetáculos é o que ela já fez para trás. No começo da carreira é o que ela nunca viveu. E aí no decorrer da carreira é tudo que ela já viveu. Mas é claro, para não se transformar num gueto, também é importante ser amigo de pessoas de fora do mundo artístico. Porque são as pessoas que vão vir te ver na hora de
fazendo, né, de ver você no espetáculo e tudo. Então você leva uma ideia, ela já vai entendendo melhor, ela já vai mais safa, ela vai entendendo melhor toda essa coisa, por que tem aquilo ali, que aconteceu aquilo lá, por que não sei o que, ela já vai entendendo um pouco melhor. Então é muito importante que se entenda isso, seja você já profissional, seja você iniciante, seja você que só assiste, é muito importante entender que o teatro é uma construção de civilizações, uma construção de povo mesmo, de cultura. O teatro tem um fundamento muito, ele não é só lazer, ele não é só piada, ele não é só stand-up comedy, ele não é só teatro infantil. Ele é muita coisa, é uma infinidade de coisas, porque no palco tudo cabe, tudo. Então, o que nós precisamos realmente entender é isso, é a possibilidade de sermos cada vez mais cuidadosos com a nossa arte, entende? Respeitosos com os nossos artistas locais, estaduais e nacionais. Não desejar do teatro que a televisão te dá, não usar a televisão que só o teatro pode lhe dar. Isso é muito importante saber essa diferença, né? E uma coisa importante saber lembrar, né, que teatro é ao vivo. É muito mais complicado do que fazer televisão, do que fazer cinema. É o ao vivo. Tem negócio de errar, volta, corta, faz de novo. Não. Então, isso precisa ser observado, mesmo. Não sei, nosso tempo ninguém me falou, é de 30 minutos, 1 hora, 10 horas, 28 horas. Se alguém me contasse aí, ia ser bonito. Mas eu vou falando, se alguém tiver pergunta para fazer e puder ser feito aqui, eu vou fazendo. Se ninguém apareceu, mas um dia alguém vai ver esse vídeo aqui e tá tudo certo. O importante é deixar as ideias sair para as pessoas sentirem, né? Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho, deixa eu só falar com o meu amigo aqui da produção, o Gabriel. Vai fazer perguntas. Certo, ele me disse aqui que não tem ninguém fazer pergunta, não tem problema. Não me incomodo com isso. Então, passando a ideia que se algum dia esse vídeo vai ficar permanente, passando a ideia para as pessoas é que é legal e depois a gente responde perguntas no decorrer da existência aí. Ele foi ver lá o tempo, enquanto isso falando, gente, e é muito importante o registro teatral. Tudo que você fizer, fotografar e filmar, datar, se possível, explicar, deixar um vídeo marcando como foi montar esse espetáculo, qual foram as dificuldades, coisas bacanas, quem ajudou, quem não ajudou, como foi a estreia. E isso fazer parte da história do seu espetáculo, entende? Porque isso a gente vai aproveitar em algum momento, sempre. Nunca se sabe, né? Essa é uma pecinha que ninguém nunca viu e tal. Um dia alguém vai ver. Mas garanto que vai ver, eu sei o que eu estou falando. Certo? E é importante as parcerias, não apenas comerciais do teatro, mas as parcerias culturais, filosóficas, musicais, tudo. Estudar o tempo todo, estudar. O emocional você vai curtir fazer, mas estudar também vai te ajudar muito no seu teatro emocional. Claro que o teatro aparentemente é só emoção, mas ele provém de muito cálculo, cálculos às vezes abstratos, cálculos, né, de intuitivos, mas é importante, muito importante que você dê importância a esses cálculos, sabe? E não tenha medo. Não, agora, uma coisa eu vou dar uma dica. Não imita ninguém, não. Não imita ninguém. Se inspirar é diferente de imitar, sabe? Então, não imite. Seja legítimo. A legitimidade é muito mais respeitada do que a imitação, sabe? E por isso nós temos os artistas imitadores que vão para televisão para cantar igual algum cantor, né? Interpretar igual
um ator, falar igual um político e tal, tudo bem. Mas não é exatamente peça de teatro, espetáculo de teatro. Isso é um número de entretenimento, beleza? Tem seu valor, claro, não estou falando da mão aqui, mas é outra coisa, certo? Então, importante é, tipo assim, você pode olhar para sites, fotos, vídeos de teatro, mas não imita, não seja medíocre. Ah, mas eu só sei montar a Branca de Neve e os Sete Anões. Tudo bem, mas procura uma maneira original de fazer isso. O texto é um clássico, não é uma imitação de nada, é um clássico. Mas sabe, por que, que os anões não podem ser um monte de marionete, caixinha de leite, sabe, caixinha de ventilador, sabe, e só de humana, só a Branca de Neve, entende? Não é uma outra proposta, é uma outra ideia. As caixinhas com cabelinho, tudo gordinho, com perninha, bracinho e tal, entende? Dá pra brincar. Só não dá pra ficar imitando os outros, porque isso é muito medíocre, isso é muito covarde, certo? E o que mais tem para dizer é o seguinte: nessa pandemia, repensar teatro é importante, né? Torná-lo web é importante, mas o torne popular. Não faça um negócio que só você e sua turma gostam, pelo amor de Deus. Não cometam esse erro, cara. Nós não estamos nessa fase enquanto país para isso, para fazer as ovadas que eu gosto, eu só faço as minhas coisas, porque eu sou povo dizer pouco que entenda. Oscar Wilde um dia falaram para ele assim: ô seu Oscar, o senhor é bom, viu? O senhor é muito bom, mas assim, o senhor tá falando um nome difícil, o povo não está entendendo essas peças. Aí ele respondeu: meu caro, não sou eu que devo descer um degrau, mas sim o povo que tem que subir um degrau. Uhum. Ele disse isso que na Inglaterra, se eu não estou enganado. Lá dá, né? Lá já é um país desenvolvido. Nós ainda somos tristes aqui no negócio, nós somos caídos, nós temos que puxar o público para cima. Então não dificulte as coisas só para parecer bonito, jogue seu ego fora. Não faça qualquer tipo de espetáculo só para ter a sua câmera garantida, a sua cama garantida, entende? Faça porque é importante para a história desse país, para a história da arte. Tá entendendo? Deixa eu ver, parece que veio uma pergunta aqui. Muitas se dizem tímidas. Você acha que muitas pessoas se enrolam no teatro para superar a timidez? Como você entrada nesse mundo? Olha, Isis Lira. Vamos lembrar do seguinte: teatro terapêutico é uma coisa, teatro profissional, mesmo sem DRT, é outra coisa. Tem um teatro terapêutico muito bom. O teatro terapêutico te fortalece, você supera a timidez, você tira a roupa em público sem problema, você se veste não sei se é mulher, se veste de homem numa boa, se é homem, se veste de mulher numa boa, e de forma natural, de forma tranquila, não exibicionista, né? Eu entrei porque tinha que entrar mesmo, né? Eu, quando entrei, eu entrei com 15 anos de idade, porque eu decidi que ia ser artista, decidi mesmo. Entrei no curso do Colégio Estadual do Paraná, e dali já conheci um monte de gente e tal, já fui me envolvendo, e quando eu vi, estava fazendo, mas eu menti para o meu diretor. A primeira peça que eu fiz profissional chama-se O Menino Invisível, do dramaturgo Borges de Garuva, de Santa Catarina. E o cara falou: pois é, eu estou precisando de alguém, né, para fazer a peça, chamada Menino Invisível, e eu já conhecia a peça, era bem legal. Daí eu falei: eu faço. Ah, legal, beleza, então tá, olha, vão ser 20 dias de ensaio, que os autores já sabem a peça, só você vai pegar, tá, beleza, 20 dias de ensaio. Daí fomos, daí na dia da estreia, a gente estreia para todos os diretores de escolas de Curitiba, no auditório da Biblioteca Pública do Estado, da Biblioteca Pública do Paraná. Um teatro bem lindo que eles têm lá dentro e tal. Aí faltou um minuto para estrear o espetáculo. Eu cheguei pro diretor e falei assim: ei, eu posso te dizer muito obrigado, te dar um abraço, contar uma coisa? Ele falou: pode, mais rápido, vai abrir. Então, muito obrigado, me dá um abraço. É só para te avisar, eu nunca fiz teatro antes, viu? Vamos nessa. E aí, olha o Marcelo Poli, esse menino trabalhou muito comigo e vai trabalhando, se Deus quiser, muito. Um grande diretor de fotografia, maravilhoso. E uma pessoa que tem teatro no sangue. Isso é muito bom. Então, o diretor ficou desesperado, mas é quando eu fiz a peça e fiquei, e eu trabalho muito, no meu estilo é a cara de pau.
Sou muito ator cara de pau. Eu não penso para fazer, quando eu vi, eu já fiz. Entende? É a maneira mais rápida de você se tornar ator. Só que, com o tempo, você tem que dominar a técnica. Você tem que dominar, tem que saber a hora que você faz, tem que saber no tempo certo. E não é um curso que vai te dar isso, é exercício, é fazendo, 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 fazendo sem parar. Entende? E isso é muito importante. Não sei se eu fiz entender aqui, se eu trouxe satisfatoriamente para a Isis o que ela perguntou. Agora, deixa eu aproveitar de tímido. Sim, grandes atores são tímidos. Não digo que é uma regra, mas existe. Por exemplo, assim, como é que eu vou dizer? Fernanda Montenegro é uma moça tímida. É uma moça tímida, muito tímida. O Tiago Lacerda, muito tímido. E uma figura que você fala assim, essa não pode ser, é Eva Vilma. Eva Vilma, grande atriz, todos declaradamente tímidos, mas que o teatro ajuda a soltarem. Olá, o Bruno Azevedo perguntou, no começo as mulheres eram proibidas de entrar no teatro, tanto que os homens faziam o papel de mulheres. O teatro ainda é machista? Para, menino, que o teatro é biba. Graças a Deus o teatro é biba. Graças a Deus, entende? É muito mais... O que existe, que eu acho, o teatro é pudico. É pudico, isso sim. Por exemplo, a questão da nudez. O teatro ainda no Brasil vê isso muito mal. Sendo que eu acho a nudez belíssima, eu acho ela necessária, e eu acho que a gente tem que educar o público a olhar para a nudez de forma artística, mesmo que seja uma cena de sexo. Entende? As pessoas ainda se comportam como crianças na adolescência. Tá pelado, eu vi o Bilal dele. Tem isso, ou então os artistas, assim, não, eu não vou expor meu corpo, imagina. Eu acho engraçado. Se a cena fosse, é um almoço, você está comendo aqui um frango, um feijão, um arroz. Você coma mesmo, frango, feijão, arroz, tá? O ator come. Ou é uma cena de um tabefe aqui, tá para ser um tabefe? Dá para fazer um tabefezinho, dá para fazer, né? Olha, mas você tomando banho. Não, eu não tomo banho, não. Você não toma banho, o personagem toma. Só para avisar. Entende? Então a gente tem que ter mais frescor com essas coisas, entende? Menos pudor. Vai pro Dream Theater lá, o Eugênio Barba, as pessoas ensaiam uma peça durante 2 anos. Elas não usam roupa durante o ensaio. E não vai ter nudez na apresentação. Eles perguntam, e aí tá com roupa então? É para pegar depois? Não. Vamos desvincular um pouquinho o sexo de nudez de sexo? É por uma coisa simples. A menina estava fazendo, acho que Henrique VIII, uma coisa assim. Ela fazia a rainha. O Eugênio Barba tirou toda a roupa dela durante 2 anos. Ela falou, tá bom, tá, tudo bem, sai nua. Sem nenhum problema. E depois parava no intervalo, fazia um lanchinho, tá? Ninguém com tudo. Ai, peitinho, ai, meu Deus. Para com a porra. Entende? Normal, natural. Quanto mais se esconder, pior fica. Tá. Daí ela perguntou, senhor Eugênio, por que eu tô nu o tempo todo? Não que me incomode isso, mas só para saber. Ele falou assim, quando eu perceber o peso do vestido, dos sapatos, dos brincos, dos alicerces que tem nesse... Daí mostrou o desenho da personagem, né? No projeto, a direção de arte aqui. Quando eu comecei a perceber isso em você, sem que você faça mímica disso, aí eu começo a lhe vestir. Porque aí eu tenho um personagem que vem de dentro para fora, nasce, e como todo mundo nasce nu, você está nua. E aí você vai estar perfeita. Até na coxinha não vai dar tempo de você ser você mesma. É uma coisa absurdamente orgânica. Então, eis o porquê da nudez de Eugênio Barba, certo? E eu vou por essa escola também, quebra de pudor, quebra de paradigma, quebra de toda, para ter medo, as pessoas têm medo de olhar umas nuas para as outras, têm medo de encostar o corpo uma na outra. Não, mas é assédio, porque quanto mais fizer isso, pior fica. Eu cumprimento muitos amigos e amigas com beijo na boca, isso é assédio? Não, não é assédio. Entende? Eu passo a mão na bunda de muita gente, é assédio não porque eu conheço a bunda de quem eu passo a mão. Entende? Eu tenho me expressando, eu estou cutucando, eu estou pipocando, gente de teatro pipoca. Gente de teatro reflete, gente de teatro é livre, gente de teatro não fica tentando lacrar, gente de teatro faz teatro, gente de teatro abraça todo mundo,
entende? Inclui todo mundo. Ah, mas ele gosta do Bolsonaro, ele é de direita, e daí, bicho? Ele é um ser humano. Entende? Se ele quer estar com a gente, que esteja com a gente. Entende? Tá tudo certo. Ele tem coisas a dizer, todo mundo tem coisas a dizer, a gente tem que ouvir, porque a gente lê teatro, a gente escuta. A gente não impõe a palavra da gente, a gente escuta primeiro, a gente filtra as coisas, equilibra, faz a equação que eu falei, entende? Ele fez a equação, botou o emocional no meio, começa a praticar, apresenta. Nós somos muito maior que polarização, nós somos muito maior do que o pudor físico, do que o pudor mental, do que o pudor espiritual. A gente de teatro é muito maior. Quando eu comecei a fazer teatro, nos anos 80, eu vi uma galera muito mais desafiadora, muito mais ousada, muito mais preocupada no brincar com as almas, entende? Fazer um grande festival dentro de si. Não estava nem aí para pudor nenhum, de coisa nenhuma, entende? E hoje eu encontro, nos anos 20, eu vejo um povo de teatro muito preocupado em ser ou politicamente correto, ou escolher um público a quem agradar. Mas de uma maneira assim, como é que eu vou te dizer? Eu quero agradar só quem gosta de comer amendoim. Quero que o resto me odeie. Não precisa disso. Não precisa disso. Entende? Você quer falar sobre amendoim, os benefícios dele? Beleza. Mas você precisa para isso criticar o povo que gosta de Maria Mole, que gosta de mocotó, que gosta de paçoquinha? Não. Entende? Mais inteligência no negócio a gente precisa. Muito mais inteligência. Muito menos pudor, muito menos receio, muito menos, a gente está ficando muito careta. Eu tenho alguns problemas com classe artística na questão de alguns projetos, exatamente pela caretice do negócio. Entende? E eu sei o que o público está querendo ver, e o que ele está querendo ver, o artista está meio que complicado para fazer. E aí eu não entendo, entende? Que os velhos de hoje são mais modernos do que os jovens de hoje. Como é que a gente resolve isso, minha gente? Falem comigo enquanto eu pego uma água. Eu li umas perguntas, que eu tô querendo bater papo hoje. Tô querendo bater papo. Vamos? Tá? Chama a galera aí para ver. Vou só tomar uma aguinha já, bem. Eu voltei. Ninguém falou comigo, né? Mas não tem problema, não. Não tem problema. Estou triste aqui, porque o Odoaldo Campos, ele trabalhou comigo num espetáculo lindo, chamado Mente Demente Sente, muito bom. E ele fazia um doidinho lá, muito legal, uma peça muito bonita. Ainda quero ver se eu monto essa peça no Ceará aí. Né? Hoje nós estamos falando direto aí com o FUI, que é um festival importantíssimo, tem todo o meu carinho e meu respeito. E eu gostei demais de montar esse espetáculo, escrevi especificamente para um grupo que eu estava dando oficina, e era muito, muito, muito bonito. Era a história de um circo sem lona, chamado Circo do Fim do Nada. Vamos ajeitar o chapeuzinho aqui, para ficar mais bonitinho, ver se a gente arruma uma mocinha bonita. Que mulher louca vai querer ficar com doido desse. Aí, então é o seguinte, o Marcelo Poli fez um longa-metragem comigo chamado Operação Vida, e logo vai gravar mais, se Deus quiser, com a gente. Grande figura, grande artista. Morou no Ceará há muito tempo também. E aí é isso aí, gente. A gente
tem que rever teatro matematicamente, emocionalmente, e lembrar que a ousadia está na nossa mão. O querer fazer, seja um teatro família, seja um teatro gueto, seja um teatro político, seja um teatro de comédia, um teatro erótico, o que seja. Todo tipo de teatro vale a pena, tem que ser feito. Está na nossa mão fazer. Mas isso não dá para negociar muita coisa, não dá para negociar. Porque você tem muitos cálculos a fazer e, além disso, ainda tem que negociar papel, tipo de papel, o que eu faço, o que eu não faço em cena, o que isso e aquilo, daí começa a complicar tudo, sabe? Começa a complicar. É a mesma coisa que você, por exemplo, fazer um filme gaúcho, aonde a imposição do ator ou da atriz para fazer o papel principal tudo bem, eu vou fazer um filme gaúcho que fala sobre churrasco, mas daí tem que falar contra o churrasco porque nós somos veganos. Não. As suas coisas pessoais, se lhe agridem demais, não aceite o papel. Não queira que quem está escrevendo, dirigindo e tal, troque as coisas. Entende? Aí você negocia, fala, olha, para mim não dá esse, dá para arrumar outro, entende? Porque às vezes uma pessoa é muito católica, né? E às vezes é um filme uma peça que fala contra o catolicismo. Mas de alguma maneira é proposta. Se te faz mal, se você mesmo vendo que não, o texto está até certo, tem umas coisas aqui que está falando as coisas certas, mas me machuca muito. Então tá bom. Mas não se esqueça, às vezes a gente precisa de atores que façam o papel dos nazistas, entende? E com grande ferocidade. E todos eles que fizeram não eram nazistas, eu garanto para vocês. Certo? E aí, não sei se eu respondi a pergunta de Bruno Azevedo, mas assim, eu não acho que o teatro seja machista. Não, eu não acho isso. Eu acho que o teatro ainda tem, em alguns lugares, muito preconceito, né? Tipo assim, quando eu falo teatro é biba, é que é engraçado assim, né? Você resolve assim, fala, vou fazer teatro. Fala, ih, virou viado. Daí eu falo, ué, não tem nada a mesma coisa com outro. Entende? Ah, mas é porque no meio do teatro tem muito viado. Não. É onde eles são mais livres. Entende? É no meio artístico. Tá? Mas não tem nada a ver. Aquela coisa. A menina chega e fala assim: eu vou ser atriz. Pronto, virou puta. Não. Ah, mas toda atriz. Não. Acontece que a sexualidade feminina dentro do meio artístico é menos questionada. Ninguém fica botando, mas escuta, você tem mais de um parceiro por vida. Né? Não, porque nesse ponto o povo é um pouco mais solto, mais livre, menos preocupado um com o outro, né? Então, a questão do machismo, eu não consigo ver, assim, o que eu vejo que existe, gente, é um oportunismo, eu vejo outras coisas, não machismo, eu vejo, às vezes, um teste, daí é um diretor homem hétero, branco, e daí ele, vamos ver se eu contar as menininhas gostosinhas, bonitinhas, para ver se rola uma parada. Eu acho que quando a menina vê isso, ela não sei que ela esteja precisando demais, daí mesmo assim, pensa duas vezes, né? Pô, depende do aluguel, o aluguel depende daquela peça, né? Porque é contrato e tal. E o cara fala, pô, bicho, vamos ali comigo e tal, não sei o quê. Eu não acho que deva ir, sabe? Eu não acho que deva ir, eu acho que deve ir embora, mas não é fácil falar. Quer dizer, fácil falar, não é fácil fazer. Eu não sei a condição da pessoa. Que o cara é um escroto, tá perfeito, entende? Esse pequeno exercício do poder, né? Mas não é fácil falar. Eu não sei o que fazer na hora, porque depende de cada situação, né? Que é injusto, se aproveitar disso. Os perversos devem ser denunciados, todos devem ser denunciados, sabe? Defendo a sexualidade livre, mas não defendo misturar as coisas, entende? Acho que, por mim, todo mundo fazer amor com todo mundo, sim, essa é a minha opinião, mesmo, de verdade. Todo mundo andaria nu, de verdade. Mas não devemos misturar uma coisa com a outra. Entende? Não dá para a construção civil todo mundo andar nu, senão todo mundo se machuca e aí é complicado, né? Mas não digo se vestir por pudor. Acho que todo mundo não acredita em monogamia. Tudo bem, isso é uma crença minha, mas nem por isso eu vou forçar a barra de quem acredita em monogamia e dizer, você está errado, se você não mudar agora, você vai perder o emprego. Não. Isso é ser mau caráter, entende? Daí não dá certo, não cabe no teatro. Gente, mau caráter não cabe no teatro. Porque todos os mau caráteres que eu conheço, eles se quebram no final. Eles se quebram.
Você gosta mais de se apresentar no palco ou participar de programas na TV? Imagino que seja muito diferente ter o público com você. Olha, vocês vão achar o Chico é um idiota. Mas não sei, é assim. Eu, quando atuo, descanso. Eu passo muito tempo dirigindo, escrevendo, produzindo. Chico, agora tem que atuar aqui num filme, numa peça e tal, não sei o quê. Aí eu descanso. Eu relaxo. Beleza. Acho o palco mais mágico, porque a resposta é na hora, né? Mas é diferente, não é que gosta mais, é diferente, não é? É como, imagina uma pessoa que tem 3 filhos, qual filho você gosta mais? Não, 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 não. Gosta diferente, mas, nossa, mas gosta sem enfim, né? Então é isso que eu penso, eu acho assim que o palco tem resposta imediata, televisão, você fabrica, né, a coisa, uma fábrica, né? Cinema eu acho um grande experimento, e é diferente a reação do público, você realmente né? Teatro é na hora, né? E os outros você espera o resultado em casa, né? Não sei. Mas gosto de tudo, gosto de contracena, gosto do jogo, gosto do desafio, gosto da ousadia, gosto de tudo isso. Também gosto do comum também, faço as coisinhas assim, super conservadorinhas e tal, numa boa, sem problema nenhum, não tem esse compromisso guerrilheiro do negócio, entendeu? Não tem compromisso com nada disso, meu negócio é pulsar emoção, entende? Pulsar emoção da melhor forma possível para atingir o máximo de gente possível. É o que penso. E é o que eu acho que deve ser feito sempre, né? Ah, mas e a indústria teatral e tal? Ela existia para meia dúzia de pessoas antes da pandemia e ela vai ter que ser refeita pós-pandemia. A gente tem que aprender a lutar para criar espaços, não só no eixo de São Paulo, mas em outros eixos também. Eu acho que tem que buscar a iniciativa privada para conscientizar a iniciativa privada. Não é uma questão de desconto imposto, não. A questão é de que a verba para a cultura não pode ser uma verba fora da verba de... Essa dica eu vou dar para vocês, que para dar com produção. Há uma empresa, vou pegar conta da empresa, a empresa X, é uma empresa grande, tá? Ela tem uma verba que é de comunicação e outra verba que é uma verba de cultura mesmo. Ainda uma verba de esporte e tudo, tá? A cultura tem que exigir fazer parte da verba de comunicação da empresa e não da verba de cultura. Por quê? Porque assim, há 5, 6 anos atrás, a Casas Bahia foi o maior anunciante do ano. Ela gastou 4 bilhões de reais em publicidade, 4 bilhões de reais em publicidade, verba de comunicação. E 125 mil reais em verba de cultura. Não dá nem uma peça de teatro. Eu faria com 10 mil, tudo bem. Né? Em que condições você faria uma peça de teatro com 10 mil? Em condições de apresentar num teatro como o da FAAP, em São Paulo? Não. Com 10 mil você não faz. Entende? No Teatro Guaíra, em Curitiba, no Teatro Alencar, em Fortaleza? Não. Com 10 mil reais você não faz. Entende? Tem que ser um orçamento profissional, tem que ser uma coisa profissional. E a gente tem que participar da verba de comunicação. Entende? Acho que a gente tem que se juntar, falar com as grandes empresas e fazer esse pedido. Sabe? Porque descontar imposto de renda, gente, 125 mil reais, 4% disso para descontar imposto de renda, que vantagem Casa Bahia leva? Para isso é centavo de centavo. Entende? Vamos pensar de maneira mais realista, criar um fórum aí, criar um grupo aí para te debater, avançar em projetos, quer saber, pensar em montar alguma coisa, entende? Que não fique parado aqui só nessa live, não. Certo? Alguma pergunta a mais? Que já deu 1 hora, já enchi o saco todo mundo aí, nem sei se todo mundo está online, mas está aqui a situação. Não precisa ser pergunta inteligente, não entende? Pode ser pergunta boba, que eu também tenho meu lado bobo também. Ó. Olá, Rogério Soares entrou. Gente, Rogério Soares é presidente do Banco da Lua. O Banco da Lua é um banco que tem altos financiamentos para artista e solta em euro, dinheiro por semana, né, na praça. Vocês que não foram financiados pelo Banco da Lua, né, é porque
Putz, eu esqueci de tomar meu remédio de parar de mentir, gente. Desculpa. Então, estamos aqui, quase 1 hora, né? Mas eu tá aí, gente, tá aí meu nome, Chico Terra, tá aí meus links, pode adicionar, vamos debatendo. Sinto uma vontade de fazer um movimento mais revolucionário dentro do teatro cearense, porque o talento aí é o que não falta, entende? Mas eu tô afim de gente que não corra atrás do politicamente correto, o que me irrita, entende? Não é do preconceito, tá atrás do preconceituoso, machista, racista, homofóbico, não, gente. Mas não é nada disso, mas é da coisa real, entendeu? É da coisa do menos neurótico e mais expressivo. A gente está muito patrulheiro da expressão dos outros. Deixa falar, entende? Se for pra gente. Não quer que a gente faça o teatro que a gente quer? A gente não quer que aconteça isso? Então vamos parar de ser nós de patrulha dos outros. Cada um faz o seu microteatro ou o seu politeatro aí, certo? Mas vamos fazer de alguma maneira. Mas a pandemia a gente não pode fazer presencial. Vamos criar uma linguagem de internet. Vamos fazer, entende? Nem que faça assim 2 no palco e a gente bota 4 câmeras lá para dar uma sensação mais orgânica. Vamos fazer. Estou aberto aqui para as conversas e agora e mais tarde também, a hora que quiser. Tá bom? Quero estar aí com vocês, quero que vocês estejam aqui comigo. Alguma pergunta a mais? Se não tiver, o Gabriel vai cortar tudo. Acho que não tem, né? Beleza, não tem problema. Quero deixar um grande abraço para vocês aqui. Obrigadíssimo por tudo. Obrigado, Rogério, pela mais essa janela, essa porta escancarada que você dá, como fui. Quero estar todo ano com vocês. Quero ir para o Ceará. Quero produzir lá com a Isis, com o Gabriel, com quem mais estava aqui com a gente. O Marcelo está aqui em São Paulo. Mas aí tem o Gabriel, tem o Bruno, tá beleza. Quero estar com vocês aí. E quero montar coisas que choquem, arrasem, atraiam e emplaquem para o Brasil todo. Tá bom? Espero encontrar vocês já já. Beijo, gente. Obrigado.